Olá, eu sou Eric Mourão e esse é o Retail Media FC Cast. Hoje temos a visita internacional, direto de Portugal, Vitor Bertoncini. Ele que é Senior Advisor e consultor da Álvares e Marçal. Ele também foi CEO da Impulso Ads. Vitor, muito bom recebê-lo direto de Portugal aqui em São Paulo. Tudo bem com você? Tudo jóia, Eric. Depois de muito tempo, né, a gente planejou estar aqui juntos e agora deu certo. Eu direto de Portugal, você direto de Curitiba, né? Sim, a gente tem que se encontrar aqui quase que no meio do caminho. No meio do caminho, Você tá mais perto do que eu, digamos assim. É verdade. O voo é mais tranquilo. É verdade. Não, e finalmente, até brinquei com você que a gente ia botar uma trilha sonora de Aleluia, né? Porque a última vez a gente marcou enfim, foi até ano passado, foi no final do ano passado. E aí eu tive, enfim, um compromisso urgente. Eu falei, pô, Vitor, desculpa, isso foi super, querido. Aliás, como sempre, né? Você sempre... E cada dia que eu volto para cá, a agenda tá ficando mais apertada, né? Tem muita coisa acontecendo e no final, mas assim, tinha que abrir esse espaço, a gente tinha que fazer isso acontecer. Não, a gente, sim, ficou super lisonjeado. Assim, tenho muito carinho por você. Eu acho que você fez bastante fez não, né? Tá fazendo muito, até você vai contar mais o que tá fazendo. Mas, assim, você é uma pessoa muito querida na indústria, né, por muita gente, e então isso reflete de uma maneira, assim, positiva como as pessoas olham para você, enfim, eu também sou mais uma delas, e ter você aqui, assim, já tinha falado muito, pô, a gente tem que trazer, pelo teu jeito, pelo teu carisma, pelo teu conhecimento, e a gente estava almoçando agora, eu falei, nossa, isso aqui dá... Fiquei pensando, pô, isso aqui dá 3 episódios de 2 horas, tem muita coisa. E tô muito feliz, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Bacana, tô feliz também. Vamos nessa. Bom, então conta, enfim, como foi? Você foi morar em Portugal, conta como foi essa mudança e também o que você tem feito, né? Você tá como consultor e senior advisor na Álvares e Marçal. Isso. Bom, primeiro, eu tenho uma carreira longa, né? Tenho mais ou menos aí 30 anos de carreira, passei por indústria, passei por indústria B2B, indústria B2C, depois fui marketing, né, de indústria B2C, e depois fui varejo, fui RD, Raia Drogasil, durante 7 anos, 5 anos como CMO, e os últimos 2 anos eu liderei toda a área de Retail Media, a gente fez um spin-off e criou uma empresa chamada RDEDS, depois a gente mudou o nome para Impulso, né, para posicionar mesmo como uma empresa, um publisher, né, efetivamente. E em algum momento do ano passado, houve uma oportunidade para minha esposa trabalhar em Portugal. E a gente ficou num dilema, óbvio, né? Eu estava super bem aqui e tudo. Mas a gente também teve muita vontade de morar fora, né? Eu sempre trabalhei muito fora, tive vários papéis, né, globais e tal, mas nunca tinha morado efetivamente fora. E a gente tomou uma decisão como família de ir. E aí, obviamente, né, toda escolha tem uma renúncia, né? E no final do dia eu renunciei a ter um sobrenome, né? No final do dia, uma empresa grande, né? Quando você trabalha numa empresa grande, você tem um sobrenome, né? Você tem, de alguma maneira, um backup ali, né? Uma estrutura que te suporta. E eu, cara, decidi arriscar. Vamos ver o que vai dar, né? E fomos para Portugal. Mas assim que eu decidi para Portugal, eu sabia que tinha uma possibilidade de eu aportar um pouco desse conhecimento todo, né, que eu tive nas áreas de varejo, de marketing, mas principalmente de retail media, um tema muito quente hoje. Então eu comecei a me abrir para consultoria. E é interessante uma coisa, vou te contar uma história que eu fiz um post de LinkedIn falando que eu estava saindo da Impulso, né, do grupo Raia Drogasil, RD Saúde, no dia 15 de setembro, acho que foi isso. E eu viajava dia 17 de setembro. E aí eu fui arrumar minha mala dia 16. Eu fiz o post e fiquei o dia inteiro 16 arrumando a minha mala. Então eu abri as malas em cima da cama, né? Minha esposa e meus filhos já tinham ido, que já tinha começado a aula do meu filho. E eu fiquei sozinho em casa e arrumando a mala ali. Várias malas, né? Pra ir levar a mudança. E, cara, durante o processo de arrumar a mala, no mesmo dia, no dia 16, eu recebi 3 ligações de pedido de consultoria. Eu falei, poxa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Então aí eu comecei o processo de consultoria, mas eu entendi rapidamente que eu fazer consultoria solo, né? Sim, tinha um mercado, mas assim que a gente chegava num point of view, né, numa parte estratégica, a próxima etapa era, legal, você consegue me ajudar a montar o time? Você consegue me ajudar a selecionar a tecnologia? Você consegue...
e eu vi que eu não ia conseguir. Então eu comecei a me abrir para fazer parcerias com consultorias, né, maiores, enfim, que tivessem estrutura. E aí eu conversei com algumas consultorias e a Álvares Marçal estava abrindo nesse exato momento um braço de performance e queria apostar na tese da Retail Media. E a gente acabou chegando a um bom termo, a gente fechou uma proposta, um contrato em conjunto. Desde então a gente vem trabalhando junto para desenvolver esse mercado e tem sido muito interessante. Tenho feito várias consultorias como consultor independente, mas também tenho trabalhado bastante com a Álvares Marçal. Então tá com bastante aventura aí a minha vida. Tomara que você consiga mais clientes aqui com a audiência aqui do Retail Media FC. Não, sim, acho que esse lance que você falou do sobrenome realmente é verdade, né? Até, enfim, quando você vai notar o nome de uma pessoa, eu cometo não vou dizer que é um erro, mas João da Silva da empresa Acme. Você coloca lá no celular, né? E você vai sem procurar lá o nome, vira realmente mesmo o sobrenome. Mas eu acho que tem um outro ditado popular que é o Happy Wife, Happy Life, né? Então, se tua esposa tá feliz, né? Pô, acho que também você vai estar tranquilo. Acho que assim, cara, no final a gente vai ponderando, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai entendendo que tem os valores, né? O profissional, ele é um pedaço, cara, a família tem outro peso muito maior, enfim, a gente é muito mais do que isso, né? Aliás, assim, engraçado você falar disso, antes da gente falar de Retail Media, mas eu almocei essa semana passada com um grande CEO de uma grande empresa, um dos maiores CEOs do Brasil. E ele fez uma pergunta para mim, né? Ele falou, poxa, como é que foi essa decisão, né, de largar tudo, né, e abandonar o tal do sobrenome, né? Enfim, eu fiz uma resposta um pouco mais longa do que a que eu vou dar aqui, mas assim, a síntese da minha resposta foi assim, cara, você tem que ter, primeira coisa, você tem que ter muito autoconhecimento para domar o ego, né? Porque esse é o primeiro pedaço. E o segundo pedaço, você tem que ter muita fé, né, para domar o medo. Acho que, grosso modo, é isso, né? Então dá um medo mesmo de você ir. Mas eu acho que tem um pedaço, Eric, que velho, assim, você trabalhou bem, cara, você plantou muito, poxa, é natural que você colha, né? Acho que a gente fez um trabalho legal nos últimos anos aí, principalmente na parte de loyalty, retail media, né? Digitalização do varejo, enfim, cara, tenho grandes cases, digamos assim, na minha conta, na conta dos times que trabalharam comigo, né? Todo mundo bebe disso. E eu acho que muito de quando eu saí foi de muitos varejistas, publishers, times de empresas de tecnologia, CPGs, até outros bancos, empresas de loyalty, olharam e falaram, poxa, eu preciso entender disso. E aí, no final, eu entendi que eu era uma referente. Sem perceber, eu virei uma referência no assunto, como você é uma referência também, então acabar que deu certo esse pedaço. Nossa, assim, acho que você tá tranquilo, acho que você vai ter muito trabalho. Você vai ter muito trabalho, não vai faltar trabalho de consultoria. Acho que o mercado está muito aquecido e sim, a tua visão, enfim, e acho que não é só a visão, acho que você quebrou muita pedra no caminho já. E a gente pode começar falando sobre essas pedras, né? Legal, vamos falar dessa transição de CMO do grupo RD para RD Ads, né? Até na época RD Ads. Como foi essa transição e o que você encontrou lá naquele momento? Então é muito interessante isso, porque a RD ela foi pioneira em Retail Media lá atrás, que nem se chamava de Retail Media, né? Mas na prática tinha uma empresa que organizava os dados, enfim, gestão de categoria, enfim, tal, e fez uma organização da base de dados, principalmente para o foco de CRM, né, e fidelização. E eles ofereceram, poxa, a gente consegue fazer isso, já faz isso no mercado e tal. E a gente começou lá atrás com eles. Na época, a Fátima Leal estava nessa empresa, né? Um abraço para a Fátima aqui. 2. E aí, enfim, começou esse processo lá atrás, em 2017. Eu entrei em 2018 na companhia. Uma das primeiras missões que eu tive na companhia foi entender aquilo, né? E quando eu comecei a entender, eu falei, poxa, esse negócio é bacana. O processo foi rolando, não deu para eu atacar esse ponto especificamente de Retail Media naquela época, até essa competência chegou a ficar embaixo de trade, depois voltou para o marketing. Quando eu tinha organizado bem o marketing, veio para mim de novo, e a gente começou a entender e aprofundar e tal. E mais ou menos lá em 2020, uma grande consultoria
bate na minha porta, fala, ó, o Retail Media é um negócio muito grande e a gente gostaria de fazer um trabalho com vocês. Na época, a gente sentou com eles, a gente fez uma estratégia, fizeram um deep dive, uma estratégia e tal, e a gente olhou o que poderia ser. E, cara, assim, assustou até o tamanho. Poxa, esse negócio pode ser muito grande. Sim, pode ser muito grande. Isso acendeu, né, muito a atenção. A gente falou, poxa, pode ser uma coisa relativamente importante para a companhia no futuro. E isso ficou muito na minha cabeça, né? E ali em 2021, 2022, eu entendi que, na verdade, ia ser uma grande onda, ia mudar totalmente a cadeira do CMO. Eu, como CMO, entendi que era uma movimentação profunda, né, nessa cadeira. Era uma competência que somava, né, às competências do CMO e levaria para um outro patamar, eventualmente até o investimento de mídia, a construção de marca, etc, etc. E eu fiz uma proposta na época para o management da RD e falei, oxa, eu gostaria de pegar esse negócio, eu gostaria de apostar nesse negócio. Então eu topo abrir mão da minha cadeira, né, eu estava num lugar super privilegiado, digamos assim, para apostar nesse negócio. E óbvio que não foi uma negociação fácil, porque eu estava ali já, né, há 5 anos, fazendo uma bela de uma construção, tinha um time grande, enorme, né, um monte de coisa acontecendo. E aí a gente programou, enfim, foi uma negociação longa e a gente acabou chegando a um bom termo, falando, legal, vamos fazer isso. E aí fizemos todo o processo, né, de sucessão, achamos meu sucessor, que é o Daniel Campos, a gente fez o handover. Eu falei, cara, tô dentro de casa, eu faço handover. Fiz o handover e sentei lá, efetivamente, lá. E com a Fátima, né, a Fátima já tinha saído da companhia, voltado como RD na época. E aí sentei eu e ela, a gente começou a montar o time e começamos a estruturar tudo. E aí acho que foi muito legal, Eric, porque eu tive uma oportunidade, como CMO, muitos CMOs têm, né, a área de Retail Media já, no varejo, né, tem a área de Retail Media ali com mais uma área. Mas ali, investem 5 a 10% do tempo deles. E eu via que aquilo ali poderia ser um negócio muito grande. Então, quando eu consegui virar a chave, eu investi 100% do meu tempo. Então, eu aprofundei em coisas que não necessariamente o CMO vai conseguir aprofundar, né? Em tecnologia, em privacidade, em ativação, em mensuração. Então, assim, foi muito interessante para eu, de fato, pegar na parte comercial, em produtagem de produtos de mídia. E, cara, eu fui entendendo que, para, de fato, o Retail Media sair do potencial, todo o potencial que ele tem, né, que o hype que a gente está aqui vivendo rola, cara, tem muita competência de base para ser desenvolvida. E para, de fato, você conseguir, como varejo, trazer investimento adicional, o varejo precisa ser visto como um publisher e não necessariamente as competências de um publisher são nativas do varejo. Aliás, não são nativas do varejo. O varejo precisa desenvolver muita coisa. E aí é preciso, de fato, ter um nível de investimento, né, no foundation, né, na base disso aqui, de uma maneira desproporcional ao que é feita naturalmente quando está dentro da cadeira de um CMO. Então foi esse processo, né? E foi muito interessante, muito legal, aprendi muita coisa e no final das contas deu, né, essa base toda para eu estar usando agora nessa posição nova que eu estou. Sim, essa questão do foundations, né, da base e da mudança de, enfim, de paradigma, de mindset do varejista para virar um publisher, cara, isso é muito difícil, né? É muito difícil. É difícil, é complexo. Complexo. Por onde você vê assim, um caminho para eles começarem a ir mudando essa visão? Porque assim, muito falado, né? De repente o teu fornecedor ele vira o teu cliente, né? O negócio é muito... Ainda toda aquela questão que a gente falou sobre a maneira de você atender um cliente quando é mídia, né? Como você atende uma agência, como você atende um CMO, né? Onde você vê o começo disso? Que é um longo caminho. É um longo caminho, cara. Eu gosto de separar, assim, mentalmente, acho que tem 3 blocos, assim. Tem um bloco que é mais técnico mesmo, né? Que é organização da audiência, preparação da base de dados para que isso vire audiência, desenvolvimento de canais, estruturação da mensuração. É uma parte técnica. Então, primeira coisa, tem que ter entrega técnica, né? Porque o anunciante, né? Agora a indústria, o CPG, por exemplo, né? No papel de anunciante, ele tem muitas boas opções com soluções técnicas muito boas. Por que ele vai tirar de um publisher que é extremamente conhecido, cara,
o ambiente é dominado, ele conhece a metodologia, ele sabe o efeito, ele conhece profundamente. Esses caras são muito profundos, né? São algumas das maiores empresas do mundo. Que ele vai tirar o dinheiro dali e vai colocar aqui. Primeiro tem que ter uma entrega técnica muito boa. Então tem um processo técnico para fazer. Tem um outro bloco, cara, que acho que é um bloco de relacionamento. Desculpa, de relacionamento não, de consumer experience, vai? Ou user experience. Que é como você opera. Operar isso é fácil? É uma coisa que eu consigo operar sozinho, no self-service, por exemplo, mas assim, também, os ritos, as reuniões são simples, são fáceis, é fluido o processo de seleção de público, é fluido o processo de briefing. Cara, é um processo, ainda dentro tem a parte técnica, mas tem a parte de como essa técnica se desenrola no dia a dia, né? Existe um produto de mídia formatado, ou é uma coisa meio que tudo tailor-made, tudo tem que ser difícil? Esse é um segundo pedaço. Tem um terceiro pedaço, que talvez seja o mais difícil para um varejista, que a gente estava discutindo mais cedo, que é a parte de educação e relacionamento, que os publishers de mídia fazem muito, investem muito nisso, né? Que é educar, por exemplo, quem opera em relação à sua própria ferramenta, que é ter um nível de interlocução, de relacionamento com os decisores profunda, né? E que isso o varejista, cara... Aí, aqui que tá talvez a história de você trocar o chapéu, né? O varejista, by design, né? Não vou falar que é todo mundo, acho que tem evoluções já na relação, mas, cara, assim, é uma relação de tratar a indústria como fornecedor. E aí o fornecedor muitas vezes é antagônica a conversa, né? É muita briga, enfim, tal. Então, você, cara, assim, ele tá no papel de bater, né? E, cara, na hora que você tá... Se você é um retail media, você é um fornecedor, você vira o fornecedor. Então é totalmente diferente. Você tem um papel de agradar, de entender, de acolher. E aí é difícil, né? Às vezes fica uma coisa complexa de acontecer, né? Fica realmente... Dá um curto-circuito. Dá um curto-circuito. É aquela brincadeira que o Colin Lewis sempre fala, né? Que quem paga o almoço, né? Uhum. Se a Nestlé... Se o Walmart vai sair com a Nestlé... Teoricamente a Nestlé tem que pagar o almoço, mas agora com o Retail Media é o Walmart Connect que pagaria. E por isso que é natural nos mercados mais maduros, né, nos players mais maduros, que existam unidades de negócio, até empresas separadas, sim, com outro nome eventualmente e tal, porque, cara, às vezes você tem que ter um outro DNA. Você nasce no mesmo DNA e você nasce no mesmo código, eventualmente... O Retail Media também tem que entregar um valor para o varejista, não só financeiro. Muitas vezes você tem um papel de ajudar a fidelizar o cliente, entendeu? Legal. Eu quero fidelizar o cliente, eu poderia ir sozinho fidelizar o cliente para mim como varejista, né? Agora eu começo a trazer parceiros para a gente fidelizar junto esse cliente, né? Mas os códigos são muito diferentes nesse pedaço, entende? Então, às vezes você precisa de fato separar, colocar em outro lugar e ter uma outra cultura mesmo, né? Ter outros ritos, tem outros fóruns. E tem outro tratamento também. Sim. Né? Uma coisa que, assim, que eu não consigo deixar de... Assim, bom, acho que você, obviamente, matou a pau, né? Assim, mas tem uma coisa que eu acho que tem que reforçar aqui, é que o retorno do investimento em Retail Media está muito melhor nesse momento, né? Então, acho que fica um recado para os CMOs, né? Para o pessoal que está, assim, cuidando do budget marketing, assim, olhem para isso, por favor. Vocês estão com uma oportunidade que, sabe, só apareceu quando, sabe, começou o Google, depois quando começou o Facebook. Isso tudo logo mais vai ficar... O mercado vai se ajustar, tem um baita valor. Não, tem um baita valor e, assim, uma das estatísticas do mercado brasileiro que, cara, mais me assustam, numa das últimas pesquisas, né, da Newtail, eles perguntaram para os anunciantes quem são os decisores, que área é decisora, né, de investimento de Retail Media, sobre o tema de Retail Media na tua companhia. Em 2023, a resposta foi 18% marketing. Ou seja, de cada 10, 2 decisores são de marketing. Passa um ano, todo esse hype que a gente está vivendo e tal, 3 de cada 10 são de marketing. Então, o marketing não entendeu ainda o que aconteceu. Às vezes eu fico pensando, né? Tudo bem, eu era um CMO que tinha, né, dentro do varejo, então estava exatamente nesse lugar e tinha uma área ali dentro, enfim. Então, beleza, eu tive de alguma maneira um early warning, né? Eu fui avisado antes, né? Eu fui entendendo que esse negócio era... Eu aprofundei mais, entendi, deu clique. Mas eu sou, né? Fui bastante tempo CMO e conheço muitos CMOs.
Cara, é impressionante como esse tema ele passa totalmente fora do radar da maioria absoluta dos CMOs. O hype está sendo tão grande e muitas vezes em empresas multinacionais isso está vindo tão forte do global que muitos CMOs estão sendo forçados a entender. Mas assim, falta muito letramento, tá? E o letramento ele vem de dois lugares, né? Assim, eu tenho muita informação disponível e aí puta, eu absorvo por osmose ou eu vou atrás. O que eu sinto é que eu vejo pouca gente indo atrás. Acho que agora, com todo esse hype, nos Estados Unidos está batendo, esse ano, 20% do total spending é retail media. Então, assim, você pensa que de cada $5 do CMO americano, um está indo para retail media. Ele vai deixar isso delegado para o time de e-commerce, que geralmente é quem... Cara, eu acho que não, em algum momento não, né? Isso eu vi acontecendo em vários CPGs, né? Aí como impulso. A gente tinha, naquele momento, a gente tinha 70 anunciantes. E tinha lá uns 7, 8 que, cara, mais de 30% do total budget de marketing deles já era retail media. Nesses lugares, nessas casas, o retail media já tinha ultrapassado a barreira do e-commerce, né? A barreira, a visão, o território do e-commerce, né? E aí o CMO já estava dentro, eles já estavam começando a entender o retail media em todo o seu potencial do nível 2.0, né? Não só 1.0, busca patrocinada que substitui o Google, porque o Google tá caro, achei um Google mais barato. Cara, esse é o primeiro nível e vamos focar só em conversão, só conversão no online. Num segundo nível, entre o CMO, a gente começa a olhar o full funnel, omnichannel, ainda, né, do ponto de vista mais performático, mas depois começa já a entrar uma visão de criativo, de criatividade, de persona, enfim. Aí vai para um outro patamar que eu acho que é onde a gente está exatamente no limite aqui. A gente deve começar a entrar nessa fase agora. Vitor, ótimo você falar essa visão do Retail Media 1.0, 2.0. Como que você vê assim, a capacidade do Retail Media ele pautar as campanhas, ser uma fonte para você fazer iteração? Pô, eu recebi uma informação ali do varejo direto, não é de um canal, não é de um publisher que é, sei lá, terceiro. Não, eu estou recebendo a informação ali muito mais quente, muito mais acurada, muito mais... enfim, como que você vê essa oportunidade? Como você acha que a marca devia... Enfim, o que a marca devia tirar de proveito disso? Dessa capacidade de entrega do Retail Media. Queria que você fosse um pouco mais a fundo, porque às vezes a gente fala, é o Closed Loop, é a audiência, é o First Party Data, Mas eu queria que você fosse a fundo, assim, da capacidade do Retail Media entregar para um anunciante. Eu acho que assim, deixa eu dar primeiro um contexto, né? Eu já fui indústria 9 anos da minha vida, era dono do budget e investia tanto no trade, no e-commerce também, quanto nos publishers mais tradicionais, né? E nos publishers digitais. Então, cara, eu gerenciei verba há muito tempo. Primeira coisa que acontece dentro de uma indústria, tipicamente, é que você tem duas pautas que são muito difíceis de sincronizar, tá? Uma é a pauta de construção de marca e aumento de consideração, que geralmente é uma pauta do time de marketing, tá? Então, vou fazer um lançamento de um produto novo, vou aumentar uma percepção de atributo, enfim, tal. Que é uma pauta mais de médio e longo prazo, e você se constrói... Eu sei que o funil está cada dia mais obsoleto, né? O funil, não sei se você sabia disso, o funil ele foi criado em 1924. O funil tem 100 anos. 100 anos. Tá? É um cara chamado Townshend, um teórico chamado Townshend, ele lançou em 1924. A gente usou o funil usa até agora. A BCG recentemente, junto com o Google, publicou, né, uma nova visão de funil aí, faz alguns dias. Mas já em 2020, o Google já tinha mostrado uma outra teoria chamada Mass Middle, que justamente explica isso, né, que as pessoas tomam decisão reduzindo a incerteza. Isso acontece em vários lugares do funil ao mesmo tempo, a partir do advento do mobile. Mas vamos lá, vamos voltar para a tua pergunta. Número 1. Não, vai ter uma aula aqui. Existem dois mundos. O mundo de marketing, que está pensando no médio e longo prazo, mas na marca. E tem o mundo de trade marketing / e-commerce, que está pensando muito em fechar o mês ali, vender o sell-in ou sell-out para girar o sell-in, fechar a meta do mês e a meta do trimestre. Tá? Cara, é muito difícil sincronizar essas duas coisas, entendeu? Não necessariamente você consegue sincronizar. Às vezes, quando você está fazendo um lançamento de um produto, você está fazendo um ataque numa região, assim você faz, mas assim é muito pontual, é muito difícil disso acontecer de uma maneira mais frequente.
Só que quando eu pego aqui o mundo do marketing, que está pensando em awareness e consideração, a gente historicamente, né, como marketing, sempre criou e gerenciou campanhas por canal agnóstico à audiência. A gente alugava audiências do Google, do Facebook, do Eletromidia, da Globo e assim vai. E a gente muitas vezes ia para cada um desses publishers e colocava o mesmo briefing. Tá? Eu quero a minha persona é uma mulher de 20 a 30 anos com essas características, gosta de esporte, gosta disso, daquilo, outro, características sociodemográficas, características comportamentais. E aí cada um traduzia isso dentro do seu próprio algoritmo e achava esse público e rodava a campanha. Colocava dinheiro ali, ele rodava, depois cada um me devolve um relatório falando, olha, impactei X pessoas, enfim, eventualmente tem compra ou não tem compra. Cada um me entregava de um jeito. Mas eu não sabia se a pessoa que eu impactei no Facebook eu estava também impactando no Google ou estava impactando na Eletromidia. Eu não sabia. Muitas vezes ninguém sabe, né? Na verdade, quem está ali dentro totalmente anonimizado e tudo mais, agregado. Mas você não tem uma visão por audiência, tem uma visão por canal. Sempre se programou assim campanhas. E um cara de marketing mais experiente vai tentar sincronizar tudo isso, porque ele sabe que quanto mais touch points, ao mesmo tempo eu formo um processo, né, decisório mais rápido. Enquanto isso, cara, o trade e-commerce está ali, cara, pegando a grana, produto-preço, pum, batendo no SKU que mais gira, enfim, cara, puta, o CPC que tá melhor, vai microgerenciando e, cara, assim, esses mundos são totalmente separados. Mas também não se olha audiência, se olha basicamente canal. O que o Retail Media para mim foi revolucionário? Quando eu bati o olho ali e falei, cara, isso aqui é muito diferente do que a gente sempre fez. A gente começa com um problema de negócio e a gente vai para o dono do First Party Data, né, para o varejista ou para o commerce, né, que tem o First Party Data, e fala, olha, eu tenho um problema aqui, eu quero aumentar a penetração de determinado produto, eu quero lançar um produto, eu quero fazer um uptrade de determinado produto, ou quero recuperar clientes que compravam e pararam de comprar. É um problema muito claro. O varejista, como tem os dados, né, dessa audiência, da histórico de compra ou histórico de comportamento, ele consegue te dar exatamente aquele público que seria o público ideal. E vamos supor que nesse briefing ele chegou em 1 milhão de pessoas que, cara, totalmente entregam o teu... Se você conversar com essas pessoas, você vai resolver o seu problema de negócio. A partir do momento que você tem essa audiência, você começa a trabalhar em gestão dessa audiência nos seus vários canais. Então, o que muda aqui, inclusive no canal de fundo de funil, que geralmente era o cara do commerce, o cara do e-commerce ou o cara do trade que tocava. Então, você começa pela audiência, ingere a audiência e roda as campanhas de uma maneira sincronizada por natureza. Por natureza sincronizada em todos os canais. Então, o que eu sempre falo é que no Retail Media você faz uma campanha por audiência, agnóstico a canal. Aliás, esse canal é menos relevante do que a audiência, porque amanhã ou depois vai aparecer um canal novo e você coloca esse canal e você coloca a audiência. O mais importante é você acompanhar essa audiência ao longo do tempo. Então pensa que no primeiro ciclo eu rodei uma campanha, um pedaço dessa audiência converteu, 1 milhão, 100 mil converteu. Só que 500 mil foi impactada e não converteu. Mas ele deu um passo a mais para o processo decisório. Então eu vou abandonar essa audiência? Não, eu continuo com essa audiência e faço mais um ciclo. E cada ciclo que eu faço, eu vou aprendendo o criativo que funciona melhor, se a persona que eu escolhi é a persona certa, se o criativo bate com aquela persona, se o mix canal que eu coloquei, qual que é o melhor, eu vou tirando um canal, coloco outro, acendo e apago canais para eu entender o mix melhor. Então, a cada campanha dessa, é como se eu gerasse um MMM, né? um Market Mix Modeling. E isso, para mim, é tão revolucionário, cara. E isso também é revolucionário do ponto de vista de gestão de governança, porque no final do dia eu consigo sincronizar o investimento de toda a companhia. Não são mais duas áreas jogando em tempos e temas diferentes. Eles estão jogando juntos. E é isso que resolve, é por isso que a gente olha o ROAS e bomba. Porque é um ROAS muito mais direcionado, muito mais organizado, como se a gente colocasse em uníssono os investimentos, né? E acho que para mim essa é a grande mudança, e por isso que eu falo, poxa, de cada 10 marqueteiros, só 3 sabem disso, cara. Que coisa de maluco. Tem 7 que estão, assim, voando por aí e poderiam estar usando isso para obter mais verba publicitária, para obter mais poder de ação, mais poder de ação dentro da companhia e, inclusive, construir longo prazo com uma
um resultado de curto prazo amarrado, né? Que é uma coisa muito difícil que hoje não existe. Isso leva a verba de topo de funil a ficar muito frágil do ponto de vista de investimento numa época de crise, numa época inflacionária que a gente está vivendo, por exemplo. Nossa, bom. Foi bem até com bastante paixão, assim, foi muito legal. Eu gostei muito. E, não, você tá completamente certo, né? As possibilidades são muito grandes, disruptivas e, pô, o CMO que não tá olhando para isso tá deixando, sei lá, uma grande oportunidade, assim, num tempo que tá passando na frente do nariz dele, tá... Talvez a grande oportunidade dos últimos 10 anos na minha cadeira, na minha visão, na cadeira do CMO. Agora, vamos fazer, assim, justiça seja feita, né? Tudo isso que eu tô falando para você é muito bonito, mas não necessariamente os retail medias estão prontos para fazer isso, né? Acho que eu posso contar nos dedos de uma mão, os retail medias estão prontos, mas eu acho que tem alguns movimentos bem interessantes acontecendo no mercado, né? Eu vejo agora, por exemplo, a entrada do Prime Ads, né, da Amazon no mercado brasileiro é muito importante, porque tipicamente o time de e-commerce ele não faz investimento em, por exemplo, sei lá, na NFL, na NBA, ou sei lá, no Campeonato Brasileiro, que é o que vai passar no Prime, ou no conteúdo original ali, enfim. Então o marketing vai ser naturalmente puxado para esse tema, então acho que vai ter um pouco mais de experimentação, mas ainda assim eu sinto falta de movimento, um movimento mais contundente, um movimento mais intencional, né, dos CMOs em direção a esse tema. Vitor, acho que assim, eu não vou me, assim, vou aproveitar para falar um pouco do que eu vejo. Óbvio que o entrevistado aqui é você, mas tem muita coisa, tem muito varejista que também precisa de letramento, né? Então acho que assim muitas das ofertas, não estou falando de todos, mas eu posso dizer que a maioria do mercado, né, ainda não está tão pronta. Não tem uma oferta assim pronta, uma capacidade de entregar um relatório, né, que dê confiança para o anunciante e falar, não, tranquilo, tô vendo o que eu estou entregando, estou tranquilo com esses números. Muitas vezes você vê assim, sei lá, um varejista que tem 3 sistemas diferentes, 3 formatos diferentes, 3 coisas diferentes, ele tenta juntar lá, né, na base da planilha com, sei lá, muitas vezes com uma pessoa com baixa senioridade. E, sei lá, os números ficam malucos. Aí o cara do outro lado fala assim, espera aí, eu já não sei mais se eu estou investindo isso, estou investindo aquilo, né? Enfim, aí acaba gerando uma insegurança de seguir investindo. Acho que tem esse lado também. Eu assim, depois de um tempo, assim, um pouco mais com maturidade, eu comecei a imaginar um caminho onde cada um vai dando uns passos, né? Então, o varejo, né? O retail media vai melhorando a sua oferta e o time de anunciante também vão melhorando cada vez mais até chegar assim, não vai acontecer uma maturidade só de um lado, não, ou só de outro. Um vai amadurecer. Não vai ter uma diferença de maturidade entre os dois. É um push-pull, né? É um push-pull. Acho que talvez o meu tema aqui é que já existem alguns retail medias que estão mais maduros, mas não necessariamente, mesmo nesses, o marqueteiro ainda está longe, né? Acho que esse é um ponto. Mas sim, o que você está falando é totalmente correto e eu acho que eu estou tendo um privilégio de estar sentado agora como consultor e eu estava contando para você, eu fiquei 14 dias aqui no Brasil dessa vez, essa onda, e eu contei junto com o Eric na minha agenda, eu fiz 27 reuniões. Impressionante, assim, né? Então, quer dizer, é um tema muito quente, é um tema que está borbulhando, todo mundo está buscando. E uma das coisas que a gente trabalhou junto na Álvares foi criar um índice de maturidade. A gente pegou vários critérios, 5 critérios, na verdade, com várias graduações e correlacionou, né, nível de maturidade até com potencial de captura de receita incremental, que é uma agenda do varejo. No final do dia, o varejo precisa se rentabilizar para sobreviver. E a gente tem feito esse processo, né, de mensuração da maturidade e numa escala de 0 a 5, assim, em média é 1,5. Então tem muito trabalho para ser feito mesmo, né? E tem que fazer aos poucos, né? Tem que fazer um trabalho de base mesmo. Muitas vezes você não tem um trabalho de organização da base de dados, você não tem um programa de fidelidade
cara, com autoaderência, você não tem identificação, você não tem opt-in, você não tem contactabilidade. Então, um processo, né, que começa lá atrás, e também você não tem uma discussão mais madura de governança, por exemplo, né? Então, fica aquele ponto, o que é trade, o que é retail media, né? E muitas vezes o varejo, dado, né, essa posição mais de dominância de poder em relação à indústria, né? Porque tem esse processo, né? A indústria, nesse caso, é o fornecedor. Então, muitas vezes a entrega, né, em trade marketing não é performática. E não dá para você falar, continuar entregando assets de trade marketing, né, sem gestão de audiência, sem mensuração, etc. e tal, chamar de retail media e querer cobrar mais caro. Assim, não existe isso, entendeu? E nenhuma indústria cai nessa, né? Então, assim, precisa fazer a lição de casa. E eu acho que, por outro lado, eu vejo assim, tem uma intenção genuína no varejo de trabalhar, de fazer o trabalho. Eu vi uma pesquisa que estava falando que alguma coisa perto de 73% dos varejistas tem planos de começar um programa de retail media esse ano. E pela minha agenda, eu corroboro esse número. Eu vou falar que pela minha também. Não, tá todo mundo indo e assim, eu acho que, sei lá, o NRF 2024 foi uma semente ali, né, que todo mundo... E a gente está vendo, assim, grandes movimentos, né, o call com os investidores, sei lá, do Magalu, o Fred tá lá falando do time, né, falou que contratou a Célia, falou que ele, enfim, ele está... Enfim, todos os calls de investimento com investidores dos varejistas acabam aparecendo, tá mais... Porque é uma alavanca de alta rentabilidade, né? E uma coisa interessante, cara, eu gosto de falar que o mercado de retail media ele tem 3 momentos, né? O momento o quê, o momento quando e o momento como. O momento que, na minha visão, foi quando, se eu não me engano, em 2022, a Amazon abriu pela primeira vez os revenue streams dela. Abriu da onde vinha a receita. E aí apareceu, a primeira vez que eles abriram, apareceu 31 bi de dólares em ads, né? E obviamente com uma rentabilidade estimada altíssima, acima de 80%, 85% de margem bruta estimada pelo mercado, pelos analistas na época. Eu lembro, nesse dia, tava rolando um conselho na RD. Acho que 2 ou 3 conselheiros me mandaram mensagem na hora, assim. Eles estavam discutindo isso. Pô, e aí, como é que a gente tá? Então, eu imagino que em todos os conselhos do varejo aconteceu a mesma coisa, sabe? Todo mundo, e aí, a gente tá fazendo? E aí, o que aconteceu? Então, foi assim, aquele... O quê? O que é isso, né? Aquele momento o quê? Eu acho que a NRF 2024 foi o quando. Foi o momento que caiu a ficha de que já tinha gente indo, já tinha gente dando resultado, a coisa já estava fluindo, pô, eu tô atrasado. Já deu aquela sensação de estou atrasado, né? E aí todo mundo começou a se mexer, né? E eu acho que agora, em 2025, a gente está vivendo o momento do como, né? Agora as pessoas colocaram no budget no ano passado, alocaram pelo menos tempo, atenção para isso, e agora estão aprofundando, né? Poxa, como que a gente vai? Como que a gente faz e tal? E óbvio, né? Quando você entra nisso aqui, se você está muito atrasado no foundation, pode dar poxa, e agora que eu estou muito atrasado? Mas que eu diria, né? Para o varejista, até para a gente fechar, né, esse ponto, né? Tem um marqueteiro que precisa ir, mas o varejista também precisa resolver. Vai, cara, precisa ir. Independente, né, se você vai ser um cara dominante no mercado, se você vai ser o top 3, ou se você vai ser, cara, mais um que eventualmente vai trabalhar mais com agregador e tal, mas, cara, o teu foundation, ele vai ser bem usado. Que seja no teu programa de CRM, que seja no seu growth interno, sabe? Você tem que fazer o básico, cara. É um chamado, entendeu? Eu gosto de falar muito que o retail media é como se fosse uma pós-graduação, né? Você não faz primeiro a pós-graduação, você primeiro faz o primário, depois você faz o ginásio, depois você vai evoluindo. E você só vai fazer a pós-graduação se você fizer o primário. Então, assim, anda, começa. E aí vai indo e vai melhorando. Enfim, em algum momento você pode virar um dominante. E o recado duro, né, da realidade dura, que acho que é importante avisar, olha, esse caminho você vai encontrar algumas pedras que a gente também pode falar, também tem que falar, é bem importante. Não é fácil. Quando a gente desenhou o playbook da Álvares, a gente trabalhou 5 pilares, que era um pouco do que eu tinha visto no mercado e entendia que isso poderia ser interessante. Audiência, canais / inventário, governança, tecnologia e mensuração. Cada pedaço desse
é um mundo. Vai precisar investir, vai precisar de gente focada. Você pode ganhar aceleradores? Você pode. Você tem vários suppliers, por exemplo, de tecnologia, que conseguem te dar saltos, né? Mas tem coisa que você vai precisar encarar, né? Por exemplo, governança. Você vai ter que sentar. Trade, retail media, marketing. Vai ter que, cara, tirar o band-aid. Às vezes você vai ter que virar assets, né, que você cobra hoje em diária, overpriced. Você vai ter que virar para CPC, cara, se você quiser crescer 10 vezes esse negócio daqui a 2 anos. Então vai doer no começo. Então é um processo, entendeu? E você vai ter que encarar algumas brigas, né? Alguém vai sofrer na sua meta, a gente vai ter que mexer nos incentivos. Então, assim, esse é um processo natural de amadurecimento. Mas o que eu vejo, né, cara? Poxa, quem tem pós-graduação se dá muito melhor na vida. E aí o processo de desenvolver o retail media é um processo também de desenvolver tecnicamente, do ponto de vista de governança, etc. E todas as competências digitais que são essenciais para um varejista sobreviver no futuro próximo. Entendeu? Você me lembrou uma frase do Mário Meirelles, do Meli. Não sei se ele falou aqui ou se a gente falou no almoço. Ele falou da estratégia do Meli, né? Que o Meli, enfim, super resiliente, super, né? E passou várias ondas. A gente está falando, né? A fase do Meli de produtos, enfim, de segunda mão, né? Problemas e vários problemas que eles passaram, mas eles foram deixando essas receitas no caminho, né? As receitas do produto de segunda mão, enfim, várias receitas foram deixadas no caminho para eles chegarem na estratégia que eles viram. Tá? A gente quer chegar lá. Vamos fazer. Isso é... Crescer dói, cara. Esse é um fato. Você não vai crescer sem doer, entendeu? Agora você tem que escolher rápido a tua dor, né? E ter o foco e ter a fé e seguir, né? Ter a estratégia. E aí você vai indo e, cara, e quando você menos percebe, você criou um negócio muito legal e que, cara, aporta para a companhia de várias maneiras. Como que você tá vendo... Ah, bom, agora que você falou isso, eu vou trocar de pergunta. A gente falou da tua mudança, né? Do voltar um pouco lá que o bate-papo ele vai... depois a gente sai daqui e fala, pô, faltou, a gente ficou com gostinho de quero mais. Mas vamos lá. Quando você entrou na RD Ads, então, aí você contou a tua mudança. E aí como foi essa entrada e o que foi o desafio que você encontrou lá e como que foi dos desafios encontrados até tua saída? Cara, tinha foundations muito bem montados, né, já, mas claramente era uma empresa menos estruturada, né, mais manual e tudo mais. Então o grande trabalho aqui foi entender um claro posicionamento, estruturar muito bem os foundations e criar todo tipo de automatização, proteção de dados, organização, enfim, tudo. E criar aí processos em todas as áreas, né? Então foi, cara, processuar, preparar a empresa para escalar, né? Você não escala, cara, sem muita automatização. Você não escala sem muita organização da tecnologia. Você não escala sem muita organização dos dados. Então a gente fez um trabalho muito profundo de organização. Eu acho que esses 2 anos que eu fiquei foi basicamente de set the foundations. Então a gente cresceu muito, né? Tem até um report da própria Marketer. Em 2023 a gente cresceu 66%. Foi, acho que a terceira empresa que mais cresceu no mundo. Já era uma base alta, que já é uma base relativamente madura. Mas não era o foco o crescimento, o foco era organização. Mas a gente acabou organizando a ponto de poder dar grandes saltos a partir de agora. Mas foi um trabalho bem profundo também de governança, né? Porque era uma companhia dentro da outra companhia que de alguma maneira tinha que trabalhar de uma maneira sinérgica, né? Em algum momento trabalhou muito independente, depois a gente entendeu que tinha que sinergizar, mas de uma maneira que fosse interessante, diferente do que era antes. Então teve todo esse trabalho de estruturação, né? E que eu vejo também, que eu vejo que basicamente todo mundo precisa fazer, sabe? Todo mundo que eu tenho conversado precisa fazer esse processo de estruturação. E foi muito interessante toda a construção. E eu acho que a gente fez uma coisa que todo mundo olhou, assim, acho que o mercado olhou e falou, poxa, que coisa ousada, né? A gente separou a empresa, fez o spin-off efetivamente, né? A gente criou uma posição de CEO e a gente relançou a companhia como um publisher, né? Colocou um nome novo, diferente e tal, e falou, a gente é uma empresa de retail media 2.0. Eu acho que esse foi um movimento bastante bold, que agora a Fabi tá com essa batuta e tá fazendo isso brilhantemente, tô vendo de fora agora, né? Pelo mercado. E
Mas eu acho que foi muito bem montado esse processo, sabe? Eu fiquei bem feliz e honrado de ter podido construir isso. E aí ficou uma relação bem bacana, né? Tu e da Fabi, ela veio aqui também, foi super legal, né? Isso. Para você saber, a gente tem um bastidor, né? Eu conheci a Fabi num processo que a gente fez de ideação aberta com especialistas da área, né? De mídia, enfim, clientes. Então, a gente fez um trabalho bem profundo de ideação. E aí a Fabi foi uma das experts que a gente chamou. Então, eu a conheci nesse momento. A gente ficou uma semana lá, cara, deixa o celular do lado de fora da sala, trabalhando, desenhando. Então, assim, a Impulso, ela foi criada por várias mentes, né? Esse posicionamento atual. E mentes, cara, que estão em mercados muito avançados. Então, a gente desenhou a empresa para estar alguns anos à frente, né? Então, foi muito legal. E aí eu conheci a Fabi, adorei ela e tal. E quando apareceu essa oportunidade de Portugal e tudo mais, o primeiro nome que eu sugeri foi o dela. A gente conversou com algumas pessoas, no final ela ficou, foi bem legal, foi bem feliz esse processo. Nossa, legal. Não, eu fiquei sabendo desse negócio. Enfim, teve um amigo também que participou, enfim, acho que foi um negócio... E acho que também, nesse processo, vocês olharam muito essa... Não só nesse processo, mas acho que, enfim, no crescimento, desenvolvimento da R10, Impulso, foi se olhando muito para o topo do funil, né? Foi começando a se ver assim, poxa, isso aqui tem muita oportunidade, né? A Impulso nasceu como Retail Media 2.0, já de cara, né? Na verdade, até com uma possibilidade de já ir para 3.0, tem alguns produtos engatilhados. Aí quando a gente pensa no 3.0 do Andrew Lipsman, seria o Sample, enfim, tal, daria para fazer. Eu nem acho que esse Retail Media 3.0, acho que o Retail Media 3.0 tem mais a ver com contexto, contextualização, criativo, contextualização, acho que é esse outro nível, mas acho que não precisamos falar disso agora. O 2.0, ele é o Full Funnel Omnichannel, ele de fato é a próxima fronteira, e é a fronteira que convida o marketing para o jogo, né? E é a fronteira que a gente faz com que investimentos de longo prazo sejam conectados e interrelacionados com investimentos de curto prazo. E a gente já tinha essa visão lá. E a gente conseguiu construir uma companhia com isso. Então é muito forte o off-site e é muito forte o in-store. E o in-store é interessante porque eu tive essa ideia de colocar tela em loja em 2020. Não existia in-store, ninguém falava desse negócio. Eu simplesmente, cara, falei, poxa, eu tenho mais tráfego na loja física do que... Olha o Andrew Lipsman voltando aí pra mesa. E aí eu falei, poxa, mas entra muito mais gente aqui, né? Poxa, venda identificada, né? Muito identificada nesse mercado. A gente não poderia usar, né, esse processo de identificação que já existe, uma personalização de oferecimento de oferta na ponta. Eu não posso também oferecer peças publicitárias a partir do momento que eu sei quem está ali dentro. Essa foi a grande ideia, a grande sacada. E aí naquele momento a empresa comprou a tese, a gente começou a procurar parceiros, a gente viu que, poxa, entre pegar um parceiro, colocar aqui dentro e mexer na minha loja estruturalmente, cara, juntar com dado, enfim, é um negócio muito dentro, né? Era melhor que a gente fizesse, mas a gente não tinha nenhuma competência. E aí, naquele momento, a gente começa a procurar empresas, enfim, com a ajuda na época da Distrito, eles fizeram um screening pra gente e tal, chegamos em 150 empresas de Digital of Home, cara, shortlist de 10, 3, e a Eloops ficou como um dos shortlists. E interessante que a Eloops já tinha várias telas dentro de Drogasil, enfim, há muitos anos. Então, o Rafael Cordeiro, né, que era o empreendedor, ele já conhecia bem a empresa e tudo mais e tal, e no final a gente optou por eles, e foi ótimo trazer o Rafa também, foi muito legal. Aí o Rafa virou meu diretor naquela época de plataformas, tecnologia e mensuração, e a gente fez uma mega expansão de telas, assim. Então é muito interessante, né, que é um canal que hoje em dia eu vejo muito, né, os varejistas, incumbentes principalmente, avançando para isso. A gente teve essa visão, poxa, 5 anos atrás, e hoje a Impulso, em termos de inventário, é o 5º maior player em número de telas digitais do Brasil. É impressionante isso. Não, total. Enfim, essa história do tráfego na loja ser maior é muito mais... Né?
E eu, enfim, quando eu vou lá comprar, eu sempre tem uma RD lá, tem uma raia na rua de casa, e sempre vai lá, tem a telinha, que você, enfim, tem a sua satisfação, você responde, né? Como você tá satisfeito e tudo mais. Mas uma coisa interessante, que não sei se você sabe, mas sabia que Rafael era DJ em Curitiba? Você sabia dessa? Essa eu não sei, agora o Brasil inteiro tá sabendo. Não, acho que ele já me contou. Já te contou? Já me contou. Mas não era um DJ, tipo, era o DJ. É mesmo? Não, essa eu já não sabia. Essa qualificação eu já não sabia. Não era... Não, era o cara, assim, as festas... Não era qualquer coisa. Ai, bom saber, Rafa. Agora vamos ver se ele vai ficar bravo depois que acontece. A gente imagina... Vamos fazer os bicos. Bom, não, mas e esse negócio de loja, eu acho que é um grande desafio, né? Como é que tá Como é que foi vender loja? Cara, eu acho que assim, a minha Quando visão... começar, assim, acho que também uma coisa, quando você estava falando do teu começo lá em RD, né, depois que você assumiu, acho que também devia ter muita questão de educação e tal, e acho que essa questão de in-store também deve ter passado muito por isso, né? Eu acho que assim, o in-store, eu não vou falar só para o RD, tá? O que eu já estou vendo no mercado. Ele o decisor de retail media hoje, né, se 3 são de marketing, em geral 7 são de e-commerce, né? Então, esse decisor de e-commerce, ele não necessariamente olha o in-store como um lugar para aquecer a sua audiência, para depois ele converter, seja onde for. Muitas vezes, cara, infelizmente, muitas vezes, alguns gestores de retail media que são de e-commerce, eles basicamente olham a conversão no online. E é muito louco, porque assim, historicamente, nas campanhas que a gente rodava, 7 de cada 10 conversões, mesmo que foi um cara de e-commerce que brifou, que queria digitalizar o cliente, estava focado totalmente em e-commerce, a gente rodava só em canais digitais, 7 de cada 10 clientes que convertiam na loja física. E não foi uma ou duas vezes, várias vezes, o gestor virava para a gente e falava assim, tira o resultado de conversão da loja física porque não está no meu bônus. Esse é o tipo de coisa que ainda acontece. Não acho que é regra, acho que é uma exceção, mas ele é um indício de que, cara, está sendo muito mal aproveitado, né, o canal. E quando você olha isso, você está olhando simplesmente o resultado num canal. Você não está olhando o resultado na audiência. Então a gente teve muita dificuldade em avançar a penetração do investimento nas telas com a interface de e-commerce. Quando o time de marketing entra no jogo, é uma outra história. Até porque o time de marketing já investe, né, alguma coisa entre 10% e 15% ali em Digital of Home. Então, a analogia ao Digital of Home é isso, né? Com uma vantagem, que você tem muitas vezes a identificação, né, da audiência, a identificação do sellout, que você não tem no Digital of Home, né? Então, você consegue carimbar a verba e depois mostrar o resultado efetivo daquilo lá, né? Não só de brand lift, ou de preferência, ou de exposição, de alcance, enfim. E próximo do momento da decisão, né? E muito perto do ponto da decisão. Então, assim, existiu essa dificuldade, eu acho que essa dificuldade vai sendo rompida ao longo do tempo que o marketing entra no jogo. Então, eu acho que quando eu vejo o retail media, o mercado retail media, ele tem um fator importante para acontecer, que é o marketing entrar no jogo. Até o marketing entrar no jogo pode acelerar o varejo a aumentar a maturidade, né? Porque se é o time de e-commerce só interfaceando, muitas vezes ele não tem nem capacidade de aumentar o investimento, porque ele tem um cap definido por JBP, por contrato, enfim, então ele não passa daquilo ali. Então, qual que é o atrativo também do varejo melhorar muito os seus assets se ele não vai sair de 2%, 3% de investimento para 10%? Ele vai sair de 2%, 3% para 2,5%, para 3,2%. Então, talvez eu não tenha esse atrativo. Se o marketing estiver no jogo, olha, se você melhorar isso, cara, eu saio de 3 para 7. Eu acho que o jogo muda. Eu acho que muda a interface, inclusive, dentro do próprio varejo, muda o apetite do varejo em acelerar. Enfim, é tudo push-pull, tudo está conectado, mas eu acho que tem um pedaço importante para acontecer entre 2025 e 2026, que é o time de marketing entrar no jogo. Eu vou ter que ir indo agora para o final. Tá muito legal, Vitor. Se não fosse a reunião que você tinha e outro horário do estúdio, a gente ficava aqui porque tá... Nossa, tá muito legal. Eu queria que você desse a tua visão para pacificar os espaços entre trade e retail media. Como que a gente pacifica isso para maximizar no final o resultado tanto do varejista quanto do anunciante?
Como que... E também pro cliente, né? Que vai na loja ali, para ele tanto faz se é marketing, trade, não tá nem aí. Ele só quer... Eu acho que assim, para mim eu tenho até um gráfico que eu uso bastante nas minhas apresentações, que é assim, para mim tem a diferença de trade e de retail media, tá? Então, o trade basicamente é uma atividade de fundo de funil, né? Que é de fato no last mile ali, de visibilidade de marcas, a diferenciação de visibilidade de marcas para o tráfego orgânico do varejo. E não necessariamente você tem uma sofisticação na mensuração. Você tem geralmente uma mensuração muito voltada para métricas de alcance, visibilidade, etc., até sellout, mas com menos sofisticação, por exemplo, incrementalidade e tal, você não precisa disso. Tá? Você tem basicamente métricas simples e muitas vezes métricas probabilísticas. Tá? Então, sim, é uma dimensão muito mais de visibilidade para quem já está dentro do ambiente do varejo, seja online, seja offline. Tá? Então, fundo do funil, para quem já está lá dentro. O Retail Media, na minha visão, ele tem duas características muito claras, que é o First Party Data, ou seja, sempre começa por uma audiência. O Retail Media, o trade, ele é totalmente aberto, entendeu? Ele está lá, você colocou uma ponta de gôndola, todo mundo que passar na loja vai ver. O Retail Media, eu estou expondo para uma audiência específica um produto específico. Então, eu vou direcionar a mensagem. Se entrou 10 pessoas, os 10 vão ver o mesmo trade. Se entrou 10 pessoas no Retail Media, deveriam cada um ver o seu. Tá? Então, First Party Data. E o outro pedaço é o Closed Loop. Você deve ter uma mensuração muito mais sofisticada no nível cliente, né? Versus grupo controle e tal. São as duas características, First Party Data e Closed Loop. E, na minha visão, o Retail Media ele atua no funil inteiro. E qual que é o grande benefício do Retail Media? É que, enquanto o trade eu estou otimizando de uma maneira mais genérica quem já está dentro do varejista, no Retail Media eu tenho a vantagem que eu posso puxar alguém que não está na jornada e trazer para dentro. E mesmo quem está dentro, eu posso selecionar muito bem o caminho que ele vai fazer e o nível de informação que ele vai receber para ele acelerar o processo de decisão dele. Tá? Então são diferentes as competências. Então, o Retail Media dá para falar que tecnicamente é mais avançado. É mais avançado. O trade é mais base, é mais visibilidade. O Retail Media é mais performático. Ele é mais focado exatamente em mover o ponteiro da conversão ou de qualquer outro indicador de meio de fundo, de topo de funil que você tenha. Com uma grande benefício que você faz isso por audiência. Você não faz isso de uma maneira ampla, por categoria, ou por loja, ou por região. Você faz por audiência. Então são essas grandes diferenças. E dito isso, eles convivem, óbvio que eles convivem, né? Você pode ter uma presença de marca muito forte, mas você pode ter um direcionamento para uma audiência específica muito maior. Você faz um aprofundamento na audiência mais propensa, via Retail Media, né? E por isso que são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo elas podem ser coisas que coexistem e que são sincronizadas, não está tudo bem. Quanto mais elaborado o produto, ele tende a estar muito mais no guarda-chuva de Retail Media, né? Mas, cara, você poderia... É o que você falou para mim outro dia, né? Cara, assim, pode ser de um, pode ser de outro. Vende, ajuda, melhora o resultado. Cara, vai aparecer investimento, né? Então, mais importante do que o label, né? É a performance, né? Mas, tipicamente, o trade não tem necessariamente uma ultra responsabilidade com a performance. Porque o investimento de trade que está atrelado a um deal comercial, né? a um pacote comercial, ele muitas vezes tem como contrapartida o sell-in. Ele nem está pensando tanto no sell-out. E muitas vezes aquele dinheiro que entra, né, como verba comercial, ele não é usado em ferramentas de visibilidade. Ele é muitas vezes usado em precificação. Ele vai para o preço, mas sem remarcação. Então você consegue dar desconto sem você necessariamente abaixar o preço estruturalmente no mercado. Então ele gira, mas não girou porque ele é performático do ponto de vista de mensagem e tal. É performático porque, cara, o produto mais barato tem elasticidade de preço. É a maior elasticidade que existe em qualquer segmento. Então o trade muitas vezes não tem uma responsabilidade performática, porque ele está dentro de um pacote muito maior de negociação, onde o sell-in é mais importante do que qualquer outra coisa para a indústria, né? E o Retail Media não, cara. Ele é ele por ele, cara. Se ele não der performance, não tem dinheiro, porque ele não tá brigando, ele não tá alavancado, por exemplo, num pacote de sell-in, né? Ele tá alavancado
Cara, na performance de mídia que ele vai brigar com outras mídias que são muito boas. Com outros publishers aí bem... Só para deixar claro a questão do que é sell-in e sell-out, enfim, resumindo, basicamente sell-in é o número do que a indústria vende para o varejo. Sell-out é o número do que o varejo vende para os clientes, é isso? É isso, é exatamente isso. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai para os cartões e para o bolão. Bolão. Onde você imagina o mercado em breve aqui? Vamos fazer 3 anos. Como você imagina o mercado de retail media daqui 3 anos? Cara, eu acho que é um mercado mais consolidado. Vai naturalmente haver consolidação, né? Vai ter 3 caras grandes e mais uns 5 caras grandes em verticais específicas. Acho que isso é claro, né? E se você é muito pequeno, você vai ter que estar no agregador. Acho que esse é esse ponto de consolidação. Eu acho, cara, em 3 anos, claramente, a gente vai estar num outro patamar de investimento. A eMarketer projeta 10% do total spending em retail media no Brasil em 28. Eu acho que vai ser pelo menos o dobro disso. Eu não acho que vai ser 10%, acho que vai ser uns 20% pelo menos. Eu na verdade, enfim, sem querer, eu acho que já tá para 10 para 2026, se eu não me engano. Então, eu não lembro no gráfico da eMarketer, mas acho que já tá... também acho que vai ser... Mas assim, vai ser muito mais próximo do que aos Estados Unidos, né? Porque, enfim, tem um movimento muito forte, né? Muitos publishers americanos já estão aqui e tal. Então, acho que esse é um tema, né? E acho que o marketing vai estar muito mais envolvido no jogo, tá? E a gente vai ter muito mais uma visão mais holística e mais contextual, com criativos sendo criados especificamente para o retail media e com uma visão mais elaborada. Acho que para mim esse é o meu bolão aí de 3 anos. Tomara. E vamos agora pro cartão. Quem a gente vai amarelar? Se é São Paulino, que nem eu, tá bravo com os juízes, garfaram o nosso tricolor. Enfim, vamos lá, vamos começar com o cartão amarelo. Cara, eu vou dar um cartão amarelo pro varejista que não tá fazendo o básico, que não começou a se mover. Tá? Acho que os varejistas precisam se mover. Se não está se movendo, vai tomar cartão amarelo. Eu sei que o varejo é mais difícil, mais duro, tem muita prioridade e tal, por isso que não estou dando vermelho. Mas assim, o amarelo é porque precisa se mover, precisa fazer o foundation, precisa fazer a base tecnológica. Mesmo que você não queira ser o grande player do retail media, você tem que ter o básico para poder jogar dentro do agregador. Então, para mim, se você não está fazendo isso, você não está na tua agenda, não tem gente alocada, não tem recurso alocado, cartãozinho amarelo para você. E vamos mandar para o chuveiro, vamos mandar o cartão vermelho agora. Cartão vermelho, cara, para o CMO que não sabe o que é retail media. Direto e reto. O CMO precisa dominar esse negócio. Se ele não está dominando, cara, é uma falta grave, precisa do cartão vermelho. Vão me matar, meus colegas CMOs, mas é isso. Você já deu um presentaço aqui, um baita corte. Já tô vendo isso aqui viralizando. Vitor, tem alguma coisa, assim, algum recado, alguma coisa que você queria falar, enfim, que você pensou do meio do papo aqui, que ficou para falar depois, alguma coisa? Cara, queria te agradecer e reconhecer teu trabalho. Acompanho ele desde o comecinho lá, né? Como você falou, acho que fui um dos primeiros a ser convidados para cá. E já estamos aqui. Qual que é o episódio? Eu acho que agora esse é o 26, 27. Poxa, algumas coisas foram. Então, cara, eu acho que a gente precisa de mais Erics no mercado para educar o mercado, né? Para fazer esse mercado evoluir, esse mercado entender, né, o que está acontecendo. E letrar o mercado, né? Efetivamente letrar o mercado. O mercado precisa aprender, entender e evoluir junto, né? E eu acho que não é qualquer um que pega essa bandeira e vai em frente, né? Sem necessariamente ter, né, todas as ferramentas, sem ter patrocínio e tal. Mas a gente primeiro começa, depois a gente melhora, né? Então, não, você veio... Até foi legal a tua presença aqui, porque hoje é o primeiro episódio com logo novo. Temos um logo novo e o primeiro episódio com patrocinador. Né? A gente tem agora agradecer o pessoal da Mega Mídia. Isso né? aí. Mas assim, tá bem bacana. Acho que também tenho muito para te agradecer, assim, sua gentileza e ter vindo, e o bate-papo sempre agradável. Como eu tava falando, né? Saí lá de manhã de Curitiba para vir, mas
é legal, né? Por mais que tenha que passar no raio-x do aeroporto, tem que ficar aguentando tipo voo, que tem um monte de coisa chata no caminho, mas é muito prazeroso, assim, eu faço isso com o maior prazer do mundo, né? Sou muito feliz, assim, de pô, criar relações com pessoas bacanas, ver esse mercado crescendo. Eu particularmente participei muito do mercado de performance media, de search, mas naquele momento eu fui muito mais passivo, né? Eu vi as coisas acontecerem, participei de cases muito legais, assim, beleza na web, enfim, remessa online, PagSeguro, enfim, tanta coisa legal que eu participei. E eu participei mais passivo. Eu falei assim, não, nesse negócio agora eu vou ser ativo, vou trazer, vou conversar, vou acender as discussões, né? Que, obviamente, eu nunca vou saber, não é nem a minha pretensão, né? Se eu puder acender as discussões, eu mesmo fui mudando minha opinião durante alguns episódios, fui aprendendo, né? Foi o que a gente falou, essa diferença, o que é trade, o que é retail media, isso já foi, cara, já fui martelando tanto na minha cabeça que muita coisa foi mudando, tem sido bacana. Muito bom, cara, parabéns aí, tá muito bacana. Legal. E vamos ver se a gente acha um evento de retail media em Portugal, aí ia ser legal. E quando eu voltar, a gente faz a fase o episódio 2 aqui. Demorou. Não, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Acho que a gente pode. E eu gosto muito de entrar na profundidade. Acho que é para isso mesmo. Aqui não é uma audiência assim, tão genérica, mas uma audiência já nichada, especializada. Então a gente pode ficar à vontade. Obrigado pelo convite, cara. Foi ótimo. Valeu. Obrigadão. E agora vamos falar com muito carinho do nosso patrocinador. A Mega Mídia é a empresa líder na gestão de projetos de retail media e trade marketing para o varejo alimentar brasileiro. Com mais de 30 anos de experiência, a Mega Mídia é referência nacional em conectar a indústria e varejo por meio de soluções inteligentes que vão desde rádio, digital signage e materiais de PDV até grandes ativações no ponto de venda. Se você quer que sua rede multiplique os resultados de retail media e trade marketing, fale com a Mega Mídia. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Peço novamente, quem já assistiu certamente vai lembrar que é a hora que eu peço para compartilhar. Então, por favor, compartilhem. É óbvio que é importante que dê like, é óbvio que é importante que, enfim, comentem e tudo mais. Mas esse momento é um momento bem importante para a gente compartilhar esse conteúdo aqui que foi feito com bastante carinho, né? Que a gente está aqui podendo falar e compartilhar conhecimento, ideias e nesse papo bacana. Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio.